Iluminismo, dar luz à razão e ao conhecimento. Que movimento foi esse que influenciou as grandes independências e as grandes constituições do mundo? E aproveito para começar te fazendo uma provocação. Por que será que essa luz do conhecimento e da razão, quase 300 anos depois, está se apagando? Então, conforme eu dei a dica para vocês, o nosso assunto de hoje é o Iluminismo. Esse movimento foi um movimento intelectual do século XVIII, século esse chamado Século das Luzes. O que significa por que Iluminismo? Né? Porque realmente era dar a luz a todas essas questões aqui, que estão destacadas para vocês: conhecimento, a razão, ou seja, a racionalidade, que aqui a razão vai conflitar com as questões de fé, superstição, os medos, a questão da liberdade, que foi uma grande luta iluminista, a questão do empirismo, as experiências empíricas, ou seja, baseadas na prática, que isso fez toda a diferença para uma coisa muito importante chamado ciência, ou então o conhecimento científico. O que esses iluministas, esses teóricos combatiam? A igreja, leia-se por igreja a Igreja Católica, suas superstições, sua crença, porque eles diziam que não é unicamente, não é através da fé, não é através das crenças religiosas em que nós vamos explicar o funcionamento do universo. O mercantilismo, aquele sistema econômico entre colônia e metrópole, em que apenas a colônia podia só comprar, poderia só, na verdade, comercializar da sua metrópole. Isso não tem nada a ver com a liberdade econômica que esses teóricos vão falar. E o antigo regime. O que é chamado por eles de antigo regime? Antigo regime é o governo do rei, ou seja, dos grandes reis absolutistas que tinham todo o poder só para si. Isso não combina com liberdade, com razão e com conhecimento. E eles diziam mais, que a gente só consegue a felicidade através do conhecimento. O que tu acha disso? Bem, gente, então, esse pensamento iluminista é representado pelos filósofos que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, Diderot e D'Alembert, o matemático. Eles foram os criadores da famosa enciclopédia. Enciclopédia que tu deves conhecer aí, né, meu aluno, somente lá da biblioteca, aqueles livrões enormes, né? O que tinham nessas enciclopédias? Eram, como dizem, o Google, né, de antigamente, quando não tinha internet. Existe todos os tipos de verbetes, de tudo que existe no universo. Existe lá o contexto, o significado de cada uma dessas coisas, né? E era uma forma, então, científica de trabalhar através da ciência com as coisas, em geral, que nós gostaríamos de pesquisar. René Descartes. René Descartes tem uma famosa frase que tu já deve ter ouvido, que é o penso, logo existo, que é uma frase filosófica que a gente poderia ficar muito tempo discutindo, né? Ele escreveu o livro chamado Discurso do Método. Ele é o criador aí do método cartesiano. E ele dizia uma coisa bem importante, que tu começa a fazer ciência, que tu tá, de certa forma, produzindo o conhecimento quando tu tem uma dúvida. Então, caros alunos, se vocês têm muitas dúvidas, muitas perguntas, vocês, de certa forma, já estão desenvolvendo conhecimento. Quando a gente faz um projeto científico e a gente está lá fazendo a pergunta, criando um objetivo, nós estamos expondo essa dúvida. E aí se faz a ciência. Por falar em ciência, um grande físico chamado Isaac Newton, que é, digamos aí, o pai da física mecânica, né? Se tu não estudou, certamente tu vai estudar ainda as leis de Newton. E aí o que ele dizia? Ele dizia uma coisa super ousada para a época, que ainda tinha uma grande dominação da Igreja Católica. O universo é governado por leis físicas, não leis divinas. Então, o formato da Terra, os movimentos da Terra, como o universo é composto, isso não é explicado pela fé. Isso é explicado, sim, pela ciência. Bom, então outros filósofos que eu tenho aqui para mostrar para vocês, por exemplo, John Locke.
O John Locke, o que ele dizia, né, dentro desse contexto iluminista? Que o homem naturalmente tinha direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Né? Então ele dizia que se faria um contrato, né, um contrato entre o governante e a população. Se por acaso esse governante ele não cumprisse com o seu papel, o povo aí tinha direito a se rebelar. Né? Ele é então um dos grandes teóricos do liberalismo político. A gente está vendo aqui liberalismo político, né? A seguir vamos ver aí o liberalismo econômico, né? Liberdade é, de certa forma, uma das palavras chaves aí do iluminismo. Temos Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, ele tem uma obra famosa chamada O Espírito das Leis, e ele é o responsável por aquilo que a gente tem até hoje na política, nos governos, que é a divisão dos três poderes, que vocês sabem que é o executivo, que são os administradores, presidente, governador, prefeito, que tem o papel de administrar, ou pelo menos deveriam, o legislativo, que são aqueles que fazem as leis, e o judiciário, que são os que julgam, os que nos julgam. Temos ainda Voltaire. Voltaire é um dos grandes responsáveis pela liberdade de expressão. E ele tem uma frase que é atribuída a ele, que não se sabe se ele realmente escreveu isso, só que é atribuída ao pensamento dele, que é: eu defenderei, eu posso não concordar com uma palavra do que tu diz, mas eu vou defender até a morte o teu direito de dizer. Então é a questão da liberdade de expressão. Por outro lado, ele não defendia um governo popular. Ele combatia fortemente também a igreja, né, que ele dizia também: tenha fé em Deus, mas não nos padres. Por que ele não acreditava? Por que ele não defendia um governo popular? Ele não defendia porque ele achava que o povo, que a população precisava de um monarca. Um monarca esclarecido, não aquele monarca característico do antigo regime absolutista. Porque ele falava que as pessoas, na verdade, não tinham condições de governar. Elas precisavam de alguém que as levasse. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele, ao contrário, acreditava sim na formação de um governo popular, que o povo tem poder, que o povo tem, de certa forma, autoridade. Ele é um dos grandes responsáveis pelo aquilo que a gente tem de democracia, a nossa democracia moderna. Né? O Rousseau foi muito importante na questão do pensamento dos movimentos populares, das idas às ruas, das reivindicações que a gente tem por aí. Bom, falando da parte, então, econômica, o grande representante do iluminismo foi, na parte da economia, foi o Adam Smith. Ele é, digamos assim, o responsável pelo liberalismo econômico. Certamente tu já ouviu falar da palavra neoliberalismo. Neoliberalismo, né, tem aqui o prefixo neo, que significa novo, seria um novo liberalismo, que inclusive entrou com tudo aqui no Brasil a partir dos anos 90, né? Ele se inspira, na verdade, no antigo liberalismo lá do Adam Smith. Ele escreveu, para falar disso, um livro chamado A Riqueza das Nações, né? E o que ele fala? O que é esse liberalismo econômico dele? Livre concorrência, propriedade privada. Tem uma famosa expressão francesa, laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar. Na economia pode tudo, o liberalismo pode tudo. Então, de certa forma, o mercado com N maiúsculo, é que tem o poder aqui, e não o Estado. Né? Ele dizia mais, dizia que os grandes empresários, as pessoas que detêm esse mercado, seria a mão invisível que estariam conduzindo a sociedade. E não o Estado. Isso, na verdade, é o pensamento, é a teoria seguida por vários países até a atualidade. Alguns governantes europeus, embora fosse uma moda, digamos assim, o iluminismo, alguns até flertavam com as ideias, mas não queriam largar o seu governo absolutista, de jeito nenhum. Esses foram os déspotas, ou o movimento do despotismo esclarecido. Países, por exemplo, como Espanha e Portugal, que vocês sabem que tinham muitas colônias aqui no continente americano, eles não queriam, de certa forma, largar o seu domínio, né, especialmente, embora a gente vai ter aí uma grande onda de independências, né,
eles fizeram reformas inspiradas assim no iluminismo, mas sem deixar de ter os seus reis mandões lá. Outros países também, Prússia, Áustria e Rússia, que fizeram, digamos assim, esse iluminismo aí um pouco, né, esse iluminismo disfarçado. Bom, pessoal, então a aula de hoje eu espero que vocês tenham gostado. É sobre um assunto bem importante, que hoje em dia a gente tem discutido bastante, né, que fala de ciência, que fala de conhecimento. Se vocês gostaram, pode deixar um like aí embaixo, deixe seus comentários. Um beijo para vocês e até a próxima aula.